E aí, pessoal? Nossa aula de hoje vai ser sobre a diversidade da vida, entender como é feita a classificação dos seres vivos, entender o que é filogenia, entender sistemática, taxonomia, enfim, tudo aquilo que se relaciona à organização dessa diversidade da vida. Então, para nós iniciarmos essa discussão, é importante que a gente tenha, claro, dois conceitos. O primeiro conceito utilizado na classificação biológica é a sistemática. A sistemática é uma ciência que se dedica a organizar, a descrever a biodiversidade, entendendo também quais são as relações filogenéticas entre os organismos. A sistemática inclui a taxonomia. Taxon são os grupos de organismos e nomia vem do grego, que significa organização, gerenciamento. Então, a taxonomia é a ciência da descoberta, da descrição e classificação das espécies e dos grupos de espécies. Existem normas e princípios, e nós também vamos ter, junto com a taxonomia, o entendimento e o uso da filogenia, que são as relações evolutivas entre esses organismos que contemplam o estudo. Então, os sistematas, eles visam classificar as espécies em outros táxons, quando são espécies novas, ou mesmo que a partir do seu estudo eles observem que elas se relacionam evolutivamente com diferentes grupos. Então, as espécies elas vão ser organizadas taxonomicamente a partir das similaridades evolutivas que elas apresentam. A taxonomia ela objetiva a organizar os organismos conhecidos em categorias que elas possam ser referidas. Então, existem aspectos e princípios que são utilizados para a organização desses organismos e ainda compreender as relações evolutivas entre eles, num processo de organização o mais natural possível, baseada nas suas características. Inicialmente foram observadas características externas, porém hoje são utilizadas como as características ecológicas, aspectos fisiológicos dos organismos e outros que possam estar disponíveis dentro daquele táxon que está sendo estudado. Porém, na modernidade, nos últimos tempos, nós observamos cada vez mais forte na área da sistemática e da taxonomia a presença de estudos genéticos. Os organismos estão sendo classificados baseados na sua semelhança de genomas, e isso traz um novo olhar para essa área extremamente importante. Mas também é interessante que a gente observe um histórico dessa grande área, desse campo. O primeiro sistema de classificação, ele remonta à Grécia Antiga, lá no século IV a.C., que Aristóteles organizou os animais pelo tipo de reprodução e por terem ou não sangue vermelho. Reparem que é um tipo de classificação com um critério que o torna não natural. O discípulo de Aristóteles, o Teófrasto, ele classificou as plantas pelo seu uso e forma de cultivo. Então, era um sistema de classificação baseado em alguns aspectos que o tornava artificial. Já nos séculos 17 e 18, os botânicos e os zoólogos começaram a buscar um sistema de classificação que fosse mais natural, que fosse mais real, baseado nas características anatômicas superficiais do organismo.
No entanto, como ancestralidade comum por ser a causa de tais semelhanças, esse sistema demonstrou-se de uma forma aproximar-se da natureza, e ele continua sendo utilizado e foi a base para a classificação que nós temos existente atualmente. O primeiro trabalho de categorização hierárquica que nós nos baseamos até hoje foi desenvolvido por Linneu, que inclusive se autodenominou Carolus Linné. Esse trabalho foi feito em 1758. Então nós temos aqui uma imagem de Linneu com o Carole Linné, e o trabalho dele se chamava Systema Naturae. Ele mostrava aí os organismos organizados em categorias taxonômicas. Essa organização, esse trabalho de Linneu, nos trouxe o que nós temos até hoje vigente. De acordo com a classificação, nós temos os organismos, as espécies, lembrando que o conceito de espécie são organismos que, ao se cruzarem, geram descendentes férteis. Então, esses organismos pertencentes à mesma espécie são agrupados em gêneros. Os gêneros reunidos, se eles tiverem características em comum, formam uma família. Famílias que também apresentam características, critérios similares, são agrupados em uma ordem. A ordem, o agrupamento das ordens, forma uma classe. O agrupamento de classes de seres vivos formam os filos. E, finalmente, o agrupamento de filos formam um reino. E nós temos a presença de 5 reinos: o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Então nós podemos observar nessa imagem, repare, começamos com a espécie, depois gênero, família, ordem, classe, filo ou divisão, reino. Nós vamos falar do domínio um pouco mais à frente. E aqui nós conseguimos observar a espécie, pegando aqui Cardinalis cardinalis, do gênero Cardinalis, aqui a família dele, Fringillidae, a ordem Passeriformes, a classe Aves, filo Chordata, reino Animalia e o domínio Eucária. Então, nós temos aqui uma organização taxonômica. Podemos observar que a espécie, temos apenas um organismo, gênero, nós vamos ter diferentes espécies abarcadas no mesmo gênero, da mesma forma que na família nós temos um agrupamento de gêneros, na ordem um agrupamento de famílias, a classe agrupamento de ordem e assim subsequentemente. Porém, para que nós pudéssemos ter um critério universal, que todos os pesquisadores pudessem tratar os organismos da mesma maneira, e isso foi necessário um processo de nomenclatura, alguns critérios utilizados na sistemática. Linneu propôs uma nomenclatura biológica. Essa nomenclatura, ela é uma nomenclatura dita como binominal. Nós temos a identificação de uma espécie por 2 nomes. O primeiro nome, ele sempre é grafado com a letra maiúscula, que significa o gênero. Então, o primeiro nome é o gênero. O segundo nome se refere ao epíteto específico, a espécie. O segundo nome é grafado com letra minúscula. Os 2 nomes juntos formam o nome da espécie. Todos esses nomes, eles devem ser escritos em latim ou o termo deve ser latinizado. A escolha do latim se fez justamente por ela ser uma língua morta.
Por uma convenção internacional, o nome do gênero e da espécie ele deve estar no texto escrito em itálico, ou grifado, ou em negrito. Podemos ter também na nomenclatura binominal a presença de um terceiro nome, que significaria uma subespécie ou um cultivar daquele organismo. Então, a nomenclatura nominal, latinizada, escrita, grafada de uma forma adequada, ela é importante para que haja o reconhecimento desse organismo pela comunidade científica, independente de qual é o idioma utilizado por esse grupo de cientistas. Nessa perspectiva, nós conseguimos organizar todos os seres de uma forma a entender também o seu processo, o seu caminho evolutivo, as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, uma pergunta aqui para ilustrar a nossa aula: qual foi o ancestral dos répteis que vivem na Terra atual? Então, quando nós pensamos nos organismos que são encontrados hoje no planeta, eles têm os seus ancestrais, consequentemente, organismos que têm um vínculo de parentesco, isto é, características genômicas, características anatômicas similares. Essa pergunta, por exemplo, ela está relacionada à origem dos seres vivos, que até a teoria da evolução de Darwin e Wallace, elas eram difíceis de serem respondidas, talvez até impossíveis de serem respondidas. Então, com o entendimento de como a evolução biológica ocorre, surgiram diversas hipóteses para explicar essa possível relação de parentesco entre os diferentes grupos de seres vivos. Essa relação de parentesco ela pode ser demonstrada graficamente utilizando os diagramas ou os cladogramas. Nós vamos falar primeiramente dos diagramas. Então, o diagrama ele se apresenta com uma elaboração de uma árvore com dados de anatomia, que baseando-se em dados de anatomia, embriologia comparada, informações derivadas de registros fósseis que mostram uma hipótese da origem dos grupos a partir dos seus supostos ancestrais. Nós muitas vezes encontramos os diagramas como denominados de árvores genealógicas ou árvores filogenéticas. Então, ela demonstra a história evolutiva dos grupos, comparando-os a partir desses aspectos que nós já mencionamos, para promover a ideia de uma possível origem, inclusive demonstrando o tempo desse processo. Então, nós observamos nessa imagem todos os grupos de cordados. Então, nós temos desde os peixes sem mandíbula até os mamíferos. Reparem que existe um ancestral comum aos cordados. A partir desse ancestral, entende-se que houve uma ramificação, uma bifurcação. Algum fator surgiu que proporcionou aqui um processo de formação de novas espécies. Então, esse grupo de peixes sem mandíbulas, que seriam os ciclostomata, eles têm a sua origem há mais de 500 milhões de anos. Do outro ramo surgiram os ostracodermos, que deu origem aos peixes cartilaginosos, e originou também um outro ramo, que esse novo ramo, só para que a gente possa ilustrar, foi o responsável pelo surgimento dos mamíferos. Nós teríamos o surgimento dos primeiros mamíferos há
mais de 200 milhões de anos. Esses primeiros mamíferos teriam a origem a partir de répteis primitivos. E repare que interessante, o mesmo réptil primitivo que originou os mamíferos, ele também originou os répteis e as aves, porém seguiram caminhos evolutivos diferentes. Então, em um diagrama, nós conseguimos observar o período, o tempo evolutivo e também os grupos, demonstrando a sua ancestralidade. Já os diagramas, eles buscam com características comparativas mais confiáveis, então anatômicas, embriológicas, funcionais, genéticas e até comportamentais, fomentar uma estrutura, elaborar hipóteses que possam ser mais consistentes, pensando no processo evolutivo dos grupos em questão. O diagrama ele foi influenciado pelo o trabalho de Willi Henning. Ele pensou que passou a apresentar as características não em diagramas, mas em cladogramas. Então, o cladograma ele se baseia na utilização de uma linha, tendo o ponto de origem que simboliza o possível grupo ou a possível espécie ancestral. De cada nó surge um ramo que conduz a um ou vários grupos terminais. Então, com os cladogramas, nós podemos estabelecer uma relação de comparação entre as espécies primitivas que existiam em grupos ancestrais, essas características que foram trazidas dos grupos ancestrais, e aquelas que são derivadas e compartilhadas pelos grupos que surgiram a partir desse ancestral. Então, aqui nós temos um cladograma mostrando que um ancestral de todos esses organismos apresentava a característica de notocorda. Nós temos aqui a lampreia. Evolutivamente, nós tivemos a presença da mandíbula, surgimento de organismos mandibulados. Isso surge e se manifesta nos peixes, como a sardinha. Repare que anteriormente à mandíbula, essa característica ela não existe na lampreia, mas tem notocorda. Da notocorda para frente, todos os organismos apresentam essa característica. Desse ponto do surgimento da mandíbula, a mandíbula é presente em todos os outros. Continuando o processo, repare que nesse nó nós temos o coração com 3 cavidades, que é uma característica que aparece somente em anfíbios. O coração tricavitário ele está bem no nó. Então nós temos a continuidade, depois o ovo amniótico e a queratina com os répteis. E repare, glândulas mamárias e pelos só existem nos mamíferos, por isso que se encontra nesse ponto. Então nós conseguimos observar através de um cladograma os nós e os ramos identificando os organismos e a partir de uma característica ou de um ancestral inicial, a formação de todos eles. Nessa outra imagem, nos traz um conceito que é muito importante quando se analisa um cladograma, que é o que seria um grupo monofilético, um grupo parafilético e um grupo polifilético. Quando nós temos um ancestral que origina diretamente 3 grupos diferentes, podemos dizer que esses 3 grupos diferentes, eles são monofiléticos, porque eles têm um ancestral comum. Quando nós observamos um ancestral que origina ramos, nesse caso 3 ramos, e esses ramos originam outros ramos, esses 3 organismos, eles têm um ancestral que é comum. Porém, esse ancestral comum, ele originou organismos que sofreram um novo processo de especiação. Então nós temos um grupo
parafilético. E aqui nós observamos, e repare que todos aqui surgiram no mesmo período de tempo, surgiram no mesmo momento. Já o grupo polifilético, ele se parece com o grupo parafilético, porém o momento de surgimento desses organismos, dessas espécies, ele ocorre em períodos diferentes. Então nós temos aqui uma origem variada. Nós chamamos, nesse caso, esses três organismos, eles formam um grupo polifilético, porque eles surgiram em momentos diferentes e de origens diferentes. Aqui nós temos a mesma origem ao mesmo tempo. Aqui nós temos origens diferentes, mas ao mesmo tempo, parafilético. E aqui nós temos organismos com origens diferentes em momentos diferentes, grupo polifilético. Então, todo esse conhecimento, essa organização estrutural, de nomenclatura, dos grupos taxonômicos, nós observamos que existem os grandes grupos, e esses grandes grupos podem ser denominados de reinos. Quando nós pensamos historicamente no desenvolvimento desse conceito, desde a antiguidade já havia-se estratégias de se classificar os seres vivos. Então o homem ele sempre teve o hábito de colecionador, e esse processo de colecionar foram criados critérios. Então nós já tivemos critérios que foram formulados extremamente simples, como nós já falamos de Aristóteles, até mais complexos. O primeiro a propor a ideia de reino foi Linneu, que tinha essa ideia moderna, mais natural. Ele pensava em dois reinos, seria o reino animal e o reino vegetal. Com o advento da microscopia, em 1866, Haeckel propôs o surgimento de um novo reino. Esse novo reino foi denominado reino protista, que contemplava organismos eucariontes que eles não se enquadravam nem no reino animal e nem no reino vegetal. Copland, em 1938, sugeriu a criação de um quarto reino, que agrupava organismos que eram muito simples na natureza, com características muito peculiares, que apresentavam células procarióticas. Dessa maneira, foi criado o reino Monera. Então, até esse momento, até 1938, houve o surgimento do quarto reino. Quando nós avançamos no tempo, em 1969, o pesquisador Robert Whittaker, ele pensou em estruturas de características fisiológicas dos organismos. E ele entendeu que, dentre todas essas características fisiológicas, existiam organismos que tinham características particulares. Esses organismos estavam alocados dentro do reino plant, do reino vegetalia ou metáfita. Esses organismos, ele propôs a criação de um novo reino, que foi o reino fungi. Então, em 1969, foi formulado o que nós temos até hoje como os 5 reinos dos seres vivos: o reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino plant, vegetalia ou metáfita, e o reino animalia, também chamado de metazoa. Então vamos passar pelos reinos. O reino Monera. O reino Monera, ele compreende organismos com características unicelulares, procariotas, somente vistos ao microscópio, e
Pensando na vertente de uma biologia evolutiva, seriam as primeiras formas de vida que nós tivemos no planeta. Então, dentro desse grupo, nós encontramos as bactérias, as cianobactérias e as árqueas, como nós podemos observar, respectivamente, nessa imagem de cima para baixo. Já o reino protista, ele contempla organismos que são eucariotas, apresentam células eucariotas, são organismos com características intermediárias. Alguns têm características de animais, como os protozoários, e outros têm características similares às plantas, no caso às algas. Então nós temos como representante nesse reino as amebas, os flagelados, os esporozoários e as algas. Então, nessa imagem, de cima para baixo, podemos observar uma ameba, a imagem central, um paramécium, que é um protozoário, e na última imagem, uma colônia de algas, no caso, o Volvox. Já os fungos, esses organismos têm como característica da grande maioria ser pluricelular ou multicelular. Eles absorvem alimento de matéria orgânica, seja essa matéria orgânica viva ou morta. Geralmente eles se desenvolvem em locais que têm pouca iluminação, porém muita umidade. São eucariotas e a reprodução deles pode ser sexuada ou assexuada. Isso varia conforme a espécie. Nós vamos ter como representantes desse grupo os cogumelos, as leveduras, os bolores. Então nós observamos aqui 3 imagens, de cima para baixo, uma estrutura com vários corpos de frutificação de fungo, na imagem central uma única estrutura de um corpo de frutificação e na última imagem a presença de esporos desses fungos. Já o reino plant, as principais características desses organismos são o fato de serem eucariotos, de produzir compostos orgânicos, portanto, a sua matéria orgânica, o seu alimento através da fotossíntese. As espécies são pluricelulares, algumas apresentam estruturas como flores, sementes e outras não. Então, dentro desse grande reino, nós temos os musgos, as árvores, as gramíneas, as orquídeas, os lírios, as palmeiras, as samambaias. Então aqui nós podemos observar nessa imagem de cima para baixo uma briófita, um musgo, no meio uma samambaia e na última imagem um aguapé. E o reino animalia? O reino animalia são organismos pluricelulares que não têm a capacidade de produzir substâncias orgânicas. A maioria das espécies são organismos invertebrados, os vertebrados em torno de 5%, entre eles o ser humano, e tem uma grande capacidade de movimentação e locomoção. Nós temos aí vários representantes, né? O homem, o cão, o sapo, os insetos, os anelídeos, temos as esponjas, os plateumintes, então uma diversidade muito grande. Aqui alguns exemplos de cima para baixo, um equinoderma, uma estrela do mar. A segunda imagem, um anfíbio. A terceira imagem, um representante da espécie Homo sapiens. E na última, uma lagosta, um crustáceo. Esse processo de classificação, a identificação dos reinos, ela demonstra uma forma de organização. Em 1977, o pesquisador Carl Woese, ele propôs um modelo de organização dos organismos
de uma forma a utilizar aspectos evolutivos. Ele comparou o RNA ribossômico, sequências de RNA ribossômico de organismos. Então, a partir desses estudos, ele propôs uma nova organização. Ele observou que os seres vivos passariam a ser classificados em 3 subdivisões que ele chamou de domínio. Essa classe, essa organização, essa nova categoria taxonômica, ela seria uma categoria supra-reino, acima de reino. Então nós teríamos 3 domínios. Os domínios seriam Arquea, bactéria e eucária. Essa ideia de use, a partir de um ancestral comum, nós teríamos uma ramificação. De uma ramificação, que seriam os organismos com as características mais primitivas, nós teríamos o grupo bactéria. A partir do outro ramo, originaria arque e eucária. Então, demonstrando dessa forma, nós conseguimos observar um laço de parentesco maior entre arque e eucária e um distanciamento do grupo do domínio bactéria. Então, quem seria a arque? Seria representado por aqueles organismos quimiotróficos procariontes, que não possuem uma estrutura de membrana nuclear, por isso que eles são procariontes. Esses representantes eles são conhecidos como extremófilos, são organismos que vivem em condições extremas, então fontes termais, ambientes aquáticos com excesso de enxofre, de metano, ambientes extremamente salinos, esses organismos vivem nesses locais. Para a grande maioria dos seres vivos, esses ambientes são inabitáveis. Porém, para esses organismos, é o local mais adequado para o seu desenvolvimento. Esses organismos, eles propiciam para os pesquisadores um conhecimento, fonte de informação a respeito de como seria a origem da vida, como teria sido a origem da vida do planeta. Já a bactéria engloba os organismos unicelulares e também procariontes. Esse domínio ele traz aqueles organismos que muitas vezes causam doenças aos homens e são encontradas em praticamente todos os ambientes no planeta, inclusive no interior de outros seres vivos. Pensando nessa ideia de use, de domínio, o reino Monera seria dividido em dois domínios, bactéria e arque. Finalmente, o eucária é o domínio onde se abarca todos os organismos eucariontes. Seriam aqueles que apresentam membrana nuclear, apresentam a carioteca. Então, no domínio eucária, nós teríamos desde organismos unicelulares, como os protozoários, passando pelos fungos, pelas plantas e englobando também os animais. Então é isso aí, pessoal. Nossa aula sobre diversidade de vida. Vocês podem observar lá na descrição do vídeo, que terá o link para quem tiver o interesse de rever essa aula lá no Prezi. Bons estudos para vocês e até o nosso próximo vídeo.